Bom dia, meninas, tudo bem? Peguei um tempinho aqui para gravar para vocês o desmame da minha filha. Gente, estou muito feliz porque eu estava muito exausta. Não, faz 2 anos, a minha filha tem 2 anos, eu estava muito exausta, não aguentava mais assim de dar de mamar, né? É um momento muito lindo, mas que eu sempre amei, né? Meu filho também eu amamentei, mas é muito cansativo, gente. A gente fica exausta, psicológico, tudo, o corpo, né? Todos. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. E eu sei que vocês estão muito exaustos, assim como eu. A minha filha fez 2 anos e um mês agora. Faz 2 semanas que eu parei de amamentar ela. Eu sou muito feliz, gente. Como, claro, ainda é cansativo, ainda está no comecinho, mas já mudou, já melhorou, tá? Então não desanima, não desista. Fica aqui. Olha só, a minha filha, ela não pegou bico, ela não pegou mamadeira, ela não tomou fórmula em copo, ela não tomou fórmula em mamadeira, ela não gosta de leite. Agora, esses dias, até ela tomou um pouquinho de leite. Vocês acreditam? Leite morninho, assim. Eu dei, ela tomou um pouquinho. Porque eu tentei substituir alguma coisa. Como eu falava que não tinha mais leite no peito, eu falei, mas tem leite. Você quer leite morninho? Ela disse que sim. Daí eu dei, aqueci um leitinho, assim, eu já tinha fervido. E dei um pouquinho de leite, ela tomou até um pouco. Então, vou contar para vocês aqui, vou resumir o máximo que eu puder, tá? E se vocês ficarem com dúvida, só me fala nos comentários ali embaixo que depois eu respondo para cada uma de vocês, tá bem? Bom, e uma coisa que é bem essencial, que eu acho que foi um pouco essencial, porque ela estava bem grudada comigo mais do que nunca, parecia que ela tinha voltado, retrocedido, sei lá, com quase 2 anos. Eu tentei diminuir do dia, fiz uns 3 dias mais ou menos, eu diminuí a mamada do dia, eu só dava para ela dormir a sonequinha dela. Daí o resto do dia que ela me pedia aleatoriamente, assim, Tite, vinha e se grudava em mim, assim, do nada, por isso que ela não estava comendo quase nada, porque ela vivia grudada no Tite, né? E então, eu diminuí, já fui tirando ali. Quando ela me pedia, eu desfocava do que ela me pediu. Tipo, ela me pedia Tite nesse horário que era fora da soneca, ou da noite, né? De dormir, eu dava pra soneca e pra dormir à noite. E daí eu desfocava. Desfocava, filha, quer comer alguma coisa? Vamos comer um pãozinho, vamos comer uma frutinha, vamos tomar um leitinho, um leite morninho, alguma coisa. Leite ela não aceitava, só depois que ela aceitou, né? E daí tá, desfoquei. Esses 3 dias mais ou menos comecei assim. Daí, um dia, daí me veio na mente, me lembrei de uma enfermeira que ela é também, ela ajuda com amamentação, assim, né? Especialista de amamentação, alguma coisa. E quando eu ganhei a minha filha, ela me ajudou lá com a amamentação, né? Cuidou de mim, lá no hospital. E daí ela sempre está disposta a ajudar. Daí eu mandei mensagem para ela se tivesse alguma dica, né? Para me ajudar que eu precisava desmamar a minha filha e tal. Até ela me comentou de uma outra moça que também estava desesperada, que não aguentava mais, ela deu a mesma dica, olha a dica. Ela me passou um comprimido ali para eu secar o leite. Tá, ela me deu esse remédio, dois Tinex, 2 comprimidos para tomar um dia e um no outro dia, e para secar o leite, né? E não podia dar de amamentar nesse dia. Assim, quando você toma esse remédio, você não pode de jeito nenhum amamentar. É uma coisa que te força, né? Tipo, mesmo você querendo, não querendo que a sua neném chore, enfim, você não pode dar porque não vai fazer bem para ela, né? Isso é uma força a mais. Seria bom, né, mas como esse remédio ele é carinho, porque eu perguntei era 150, eu acho, 150 na farmácia, e daí o genérico era 60 e poucos, daí eu não tinha esse dinheiro, gente, então, no momento, então, como eu estava exausta demais, então eu peguei, de qualquer jeito eu não vou poder dar, né, de mamar. Se secar o leite ou não posso dar de mamar, né? Isso vai te forçar mais porque você não pode dar para o seu filho de mamar. Isso que ela me indicou. E você precisa usar roupa fechada. Eu estava com esse casaco assim fechado até o final, com roupa apertada, assim, com top, assim. E daí tudo, quanto mais fechado, melhor, que ela não sentisse cheiro, que ela não pudesse, porque ela fica enfiando a mão, assim, né? Ela tentava, mas ela não podia. Aí foi uma quinta-feira, ela me falou, tenta fazer no final de semana para ter ajuda, né? E para ninguém trabalhar, enfim, eu estou em casa por enquanto, mas meu marido trabalhando, enfim, né? E daí ela falou, tenta fazer no final de semana. Daí, só que eu comecei na quinta-feira, porque daí ela mamou, ela enrolou para dormir, e daí depois eu fiquei com ela aqui, daí ela ficou cansadinha, daí eu fiquei com a luz baixinha, assim, fiquei cantando para ela, assim, mexi um pouquinho nela, conversando com ela, assim, devagarinho,
e fazendo carinho. E daí ela dormiu assim, acabou que ela dormiu. Daí foi isso. Daí esse dia, o primeiro dia ela dormiu sem mamar, ela já tinha mamado, mas depois, no, quando dormiu mesmo, dormiu sem mamar, coloquei no bercinho, e dormiu até 1h30 da manhã. Acordou no choredo pedindo tite. Daí eu peguei ela chorava, me batia, pedia tite, mamãe, tite, tite. Daí me batia, daí me procurava, daí ficava brava e se jogava para trás, e daí eu colocava ela na cama, pegava ela de novo e eu tentava acalmar. Filha, mamãe não tem mais tite, mas tem colinho da mamãe, a mamãe tem abraço, a mamãe tá aqui, a mamãe pega nenê, a mamãe dá carinhito, a mamãe dá carinho, a mamãe tem ursinho, eu peguei um ursinho pra ver se ela se pegava no ursinho. Ela mais ou menos pegou o ursinho, mas aí ficava brava e jogava o ursinho longe. Daí jogava o ursinho longe, daí eu digo, filha, quer água? Quer um leite? Mamãe não tem mais tite, não tem mais leite. O neném tomou tanto leitinho que tomou 2 anos leitinho que o leite acabou da mamãe. Daí eu digo, quer aguinha? Quer o leitinho? Daí ela falou que sim. Daí eu dei água. E daí, até eu perguntei pra médica, porque eu estava tão desesperada, eu pensei em fazer a transição para eu tentar dar uma mamadeira, ver se ela dava. Mas daí, ela já não tomou em 2 anos, né, gente? Daí, dar uma mamadeira agora com 2 anos também não, né, não faz muito sentido, já com 2 aninhos, né? E ela toma já no copinho, já faz tempinho já. Então ela disse, não dá mamadeira, oferece água no copinho mesmo, no copinho já. E daí eu ofereci água no copinho, né? Como sempre, ela toma no copinho ali, na, aqui, ó. Eu abro a garrafinha, ela toma, é tipo um copo, né? E ofereci água, ela tomou água, brigou bastante comigo, chorou, né? Aquele choro desesperante, assim, que deixa a mamãe assim com o coração apertado. Gente, você vai ter que estar preparada com o seu coração, sua mente, tá? Porque você vai sofrer junto com essa filha. Eu chorei junto com ela, eu falava tranquila e coisa, filha, por favor. Daí eu clamava a Deus, claro, para Deus me ajudar, porque é difícil, gente. Mas eu estava decidida a parar, porque a gente fica muito exausta, não tem, a gente, parece que sai todas essas energias da gente, a gente está sempre cansada, né? Eu não aguentava mais, eu amo amamentar, sempre, meu filho, eu amamentei minha filha agora. Meu filho eu tive leite até 1 aninho e 1 mês eu parei, mas eu já tinha começado com a fórmula. Minha filha, não, ela até agora só peito, não pegou mais nada, então é muito exaustivo. E eu já estou com 37 anos, né, gente? Então tudo cansa mais. Então esse primeiro dia foi bem cansativo. Daí esse dia foi bem exaustivo de noite. Eu sabia que eu ia ficar a noite toda acordada praticamente. Então esse dia eu fiquei da 1h30 até as 4h30. A minha filha ficou chorando, me batendo, brigando comigo, parava um pouco, daí chorava outro pouco, e daí assim estava, e eu chorando junto com ela. Que, meu amor? Mamãe já vai aumentar, só deixa a mamãe terminar o vídeo. Estou tentando gravar porque senão eu vou esquecer, gente. Eu preciso passar para vocês isso aqui. Eu sei como a gente precisa de uma ajuda que, né, que seja algo. Meu Deus, é que quando a gente está tão exausta, a gente precisa desesperadamente de alguém que te diga. Eu sei, não é fórmula mágica, mas é algo simples que você pode fazer e eu estou passando aqui para vocês. Eu também achava, meu Deus, eu não vou conseguir porque eu estava tão exausta e parecia que, não sei, parece que a gente não quer fazer esse esforcinho de alguns dias, mas vale a pena, gente, tá? Vale muito a pena, faz. Aqui está ela, bem comelona, ali atrás, está olhando o desenho. Estou tentando gravar o vídeo aqui, espero que vocês escutem que saia bem, porque. Mas sabem, né? Mãe é assim, ela dormiu às 4h30 cansadinha, no meu colo assim, eu balançando ela, cantando, falando, filha, não tem mais tite, mas tem a mamãe, tem ursinho, você quer água, oferecendo outras coisas, tá bem? Só que esse dia, eu sempre dormia com a porta fechada, breu lá dentro, ela mamava e dormia. Mas daí esse dia eu deixei a porta meio aberta, que tinha uma luz, mas assim, mais. E daí eu andei um pouquinho para lá e para cá, daí ela dormiu aqui meio no escurinho, assim, mas não estava totalmente a porta fechada. E meu marido estava aqui no sofá, larguemos-lo pro sofá. E daí, porque ela ia chorar e tal, né? Mas aí, não, o primeiro dia eu dormi com a porta fechada, desculpa. Mas eu fiquei com a luz ligada, né? E daí eu liguei a luz, desligava e ficava desesperada, e daí eu não sabia o que fazer, daí eu liguei a luz, e daí sabe como ela dormiu? Ela dormiu sim, com a porta fechada,
tipo, meu marido veio pra sala dormir, ela ficou um período lá, ficamos com a porta fechada, mas eu liguei a luz lá e ela não estava acostumada com a luz ligada, mas aquele dia era um dia, né, eu estava mais focando no desmame dela. Então ela ficou lá, daí eu falava com ela e tal, daí ela se aquietou no meu lado, ela ficou sentadinha assim, encostada em mim, eu deitada com ela assim, e daí eu peguei a bibliazinha dela com esse bichinho, lendo assim, ela não me deixa ler, ela olha os desenhos, né, eu falando baixinho, conversando com ela, daí ela ficou olhando assim, daqui a pouco, né, caiu, não se rendeu. Daí ela dormiu ali, dormiu comigo na cama e meu marido dormiu aqui na sala. Daí ela acordou, era quase 9 horas, né? E acordou bem feliz, né, gente? E daí pediu tite, daí eu falei, filha, lembra que mamãe não tem tite? Porque ela sempre tomava tite de manhã também, quando acordava, que pedia tite. Às vezes eu já levantava com ela, nem oferecia, mas quando eu queria que ela dormisse mais um pouco, viu a preguiça da gente, né? Que a gente quer o fácil, mas que a longo prazo acaba tornando tudo mais difícil, né? Daí esse dia ela dormiu até esse horário, acordou, daí pediu tite, daí eu falei, filha, lembra, mamãe não tem mais tite, mas vamos tomar um leitinho, mamãe fez um leite morninho, vamos comer um pãozinho, mamãe vai fazer o café da manhã, e aí levei ela, daí já acordemos, já faço o café da manhã sempre logo que acordo, né? Então no primeiro dia, na sexta-feira, ela não dormiu à tarde, e como ela já tinha dormido até mais tarde um pouco, né? Então ela não dormiu à tarde, só que dormiu só que só deixei ela para dormir à noite. Porque ela queria tite, daí como eu não dei tite, ela não quis dormir, né? Então tá, deixei assim, não ia ganhar tite igual. Daí eu fui oferecendo outras coisas, daí ela foi comendo, quando ela pedia tite, dava aguinha, tentava dar leite, enfim. Mas aí daí nesse dia à noite, quando foi dormir também, ela estava com muito sono, era 8 e tantos. Daí eu tentava eu dava leite e parecia que ela se acelerava, gente, um pouquinho, dei um pouquinho de leite assim, esquentei, dei leite morninho, e daí do nada ela saía correndo pra lá e começava a brincar, e daí como acho que daí ela não sabia que não tinha tite, daí ela procurava outras coisas, daí ela pedia, quando eu ia pro quarto, ela pedia, eh, fruta, leite, água, papá, tudo que é possível ela pedia, né, para sair do quarto, porque sabia que não ia ganhar tite, ela pensava, então eu vou brincar, vou fazer alguma coisa. Então, até que eu deixava ela andar. Eu peguei, os primeiros dias estava meio desesperada só para deixar de mamar, que eu desfoquei da rotina ali. Então eu deixei ela sair ali. Daí ela brincou mais um pouco, até que ela ficou bem cansada. O primeiro dia era 10h30, eu acho, quase 11 horas. Daí ela ficou bem cansada, daí eu peguei ela e fiz, filha, vamos dormir. Daí ela chorou um pouco, pediu tite, até que ela dormiu no colinho, né? Dormiu com a porta entreaberta e a luz bem baixinha aqui também. Dormiu. Dormiu, coloquei no berço, dormiu. Olha, eu acho que dormiu um pouco mais. Dormiu um pouco mais o segundo dia já. Dormiu até as 2h30 seguidas, porque ela acordava várias vezes à noite, só por costume de estar no peito. Ficava grudada em mim. Às vezes ela ficava grudada a noite toda em mim, gente. Isso muito. Esses últimos tempos, parecia que estava mais grudada em mim, né? E essa segunda noite do sono noturno, a água dela acabou lá dentro, então eu tive que abrir a porta, sair, mas a gente deixa uma luz aqui ligada bem fraquinha, assim, a luz da cozinha, mais para lá pro canto, então fica bem fraco toda a luz. E daí eu saí, peguei água, conversei com ela, daí ela me pedindo tite, choramingando, assim, colocando as mãos, tentando colocar, e eu não deixava, eu desconversava ela. E daí eu falava, filha, mamãe não tem mais tite, mas mamãe esquenta um leitinho, você quer um leite? Daí eu esquentei um leitinho, ela tomou com vontade, esse morninho, temperatura boa, ela tomou no copinho, né? Esquentei o leite, daí ela tomou o leitinho, daí eu fiquei conversando com ela, pra lá e pra cá, assim, aqui, ela choramingava. Daí eu dava uma entrada ali no quarto pra ficar mais escurinho, daí ela não queria ir pro quarto, porque ela sabia como não podia dormir com o tite, não sei o que ela pensava na cabecinha dela. Ela pensava, então eu vou, sei lá, não quero dormir, então vou. Só que daí eu fiquei por aqui, assim, não ativei ela nem nada, né? Só fiquei conversando baixinho, assim, andando com ela, conversando e tentando naná-la. Daí até que ela dormiu de novo. Dormiu e acordou também, era pelas 8 horas, por aí. Ela deu um soninho mais longo. Daí acordou bem feliz, tudo bem, pediu titi de novo o terceiro dia, assim, titi, e meio que sorriu, né? Daí ela
daí eu disse: "Não, filha, vamos levantar, mamãe faz o café da manhã", porque na verdade essa rotina era de sempre, né, só que ela queria um titinho quando ela acordava igual. Tomava um pouquinho, a gente já levantava já. E daí: "Vamos levantar, tomar um café, você quer pão pão?" Ela adora pão, né, gente. Então, eu já vinha, já fazia o café, já dava pra ela aqui, e tudo certo, né. Daí ela andava bem feliz, daí depois, daqui a pouco ela se lembrava um pouquinho: "Tite, tite, tite". "Não, filha, você não precisa, mamãe não tem mais tite, neném tomou tudo tite, meu amor". Daí ela daí eu digo: "Neném tomou tanto tempo que tomou tudo tite da mamãe", explicava, né. E daí mas, gente, foi só o primeiro dia, até eu me surpreendi, sabe, eu pensava que ia demorar mais, assim, que ia ser mais difícil, porque ela estava muito pegada. Ela mamava, assim, livre demanda, assistia mais do que nunca, parece, e ela era muito essa sensação muito forte, sabe. Mas graças a Deus que foi muito tranquilo, assim, ela chorou mesmo só a primeira noite, depois até a terceira noite eu já consegui, tipo, super tranquilo foi, ela não chorou aquele chorido, o chorido foi só a primeira noite, os outros dias foi só uma choradinha ali, uns minutos mas foi tranquilo, sabe, não chorou direto que nem o primeiro dia que, meu Deus, me batia. E é isso, gente. Daí o terceiro dia também foi esse negócio, né? Tipo, eu fui pro quarto, ela já começava, daí ela mimir, queria dormir, mas ela estava muito cansada, mas ela ao mesmo tempo não queria porque sabia que não ia ganhar tite. Então, ela ficava enrolando, ela ligava a luz, eu fazia o mesmo ritual que sempre fazia antigamente. Eu fazia, ia pro quarto, ligava o ventilador, tite, dormia, entendeu? Ela dormia deitada comigo no tite, assim, na minha cama, deitadinha, assim, no nesses tempos agora, e tudo bem escuro e o barulho do ventilador. Era essa a rotina, né. Só que daí eu também, que pensei, que as pessoas falam bastante, que é melhor você mudar tudo, porque senão ela vai se lembrar de que aquele momento era um momento que ela tomava Tite, então ela vai querer e vai chorar, esse negócio. Daí eu mudei também esse esquema, eu pensei: "Eu tenho que ficar de pé ou ficar, tipo, tenho que fazer algo diferente, né, pelo menos até ela esquecer um pouco de daí por isso que eu fiquei de pé, né, ficava de pé com ela assim nanando, abraçando e essas coisas, né, pra ela se sentir segura, se sentir amada ali, né, porque eles precisam, né, assim, desse aconchego de mamãe. Mas que nessa fase dos 2 anos, gente, eles ficam mais sentimentais, ficam com medo das coisas, enfim. E e é isso, daí o terceiro dia foi o mesmo negócio, ela ficava achando coisa que queria de tudo, queria fruta, queria pão, queria papá, queria leite, queria tudo. Daí eu vinha pra cá, ela ficava, eu deixava, até ela se cansar, assim, até ela ficava andando aqui, até parecia que eu dava leite morninho, parecia que dava um gás nela. Daí ela saía do meu colo, tomava leite, parecia que ia dormir, daí saía correndo pra lá e pra cá, pra lá. Mas aí eu não ficava fazendo folia nem nada, né? Daí ela deixava ela andar um pouco, daí eu conversava com ela: "Filha, é hora de dormir", daí pegava ela, nadava, ela brigava um pouquinho, mas aí ela dormiu de novo no acho que essas 3 primeiras noites ela dormiu mais no meu colo, assim. E depois desses dias, depois do quarto dia, daí eu comecei "Não, eu tenho que levar ela para o quarto, fazer um ritual mais", né, porque eu estava mais focada em tirar o peito, mas daí eu levei ela para o quarto, fechei o quarto e daí eu não deixava ela sair, só que eu deixava ela ligar a luz e tudo, coisa que era típico, porque ela não fazia isso. Ela ligava a luz, ficava brincando, até ficar cansada e dormia assim, encostada em mim, né? Eu ficava, primeiro brigava um pouco comigo, me chutava assim, porque daí eu dizia: "Filha, por que tu chuta a mamãe? Mamãe quer cuidar de você, bem aqui com a mamãe, você dorme assim abraçadinha, não tem tite, mas tem mamãe, tem mamãe, tem carinhito", eu falava, "tem carinho, um ursinho aqui, vem deitar com a mamãe, filha, não briga com a mamãe". E daí eu falava com carinho, tudo isso aí. E e daí ela brigava um pouco comigo, daí ele ficava toda boa, vinha pro meu lado e dormia sentadinha, assim, foi esses primeiros dias, tipo, até o quarto dia: "Minha filha, você é muito grandona". "Esse, minha mamãe". "É?". E daí, gente, daí é isso aí, nos primeiros dias, tipo, até o terceiro dia foi isso, né, ela me enrolava pra dormir, mas eu deixava, o foco era eu tirá-la do peito, né, depois a gente voltava à rotina. Daí daí foi super tranquilo, eu achei que ia ser bem mais difícil, né.
Tá, no quarto, no quinto dia foi isso de que eu comecei a levá-la mais para o quarto, não deixar ela fazer aquilo que ela quisesse, né, também, né. Daí, só que eu deixava chaveava a porta, senão ela fica abrindo a porta e sai também, chaveava a porta, ela ligava a luz e brigava um pouco, desligava e assim, tal, até que eu tive que desconectar lá de cima. Eu tirava o da luz, assim, desconectava um pouquinho para não ela ligava ali na tomada, mas não ligava, daí ela brigava um pouco e andava. E daí até que ela se rendia e ficava pertinho de mim e dormia, né. E foi isso, gente, foi super tranquilo, só que essa primeira semana, né. Só que na segunda semana parece que ela deixa eu ver se eu continuo aqui, deixa eu ver se eu continuo aqui enquanto Diana escreve aqui, Diana, né filha? Aqui, pode escrever. Daí, foi super tranquila a primeira semana, só que deixa eu te falar que os você deve ter com dúvida, né, eu não tomei nada para secar o leite, não. E não pode tirar também, porque senão o leite continua vindo, né, então, o primeiro, o segundo dia e o terceiro foi muita dor, gente. Daí a minha cunhada dizia: "Não tira, Laura, porque vem mais, né". E daí eu não queria tirar, e a daí eu pensei: "Mas eu preciso tirar", eu estava muito, assim, muito dolorido, muito cheio, chegava a pinicar, chegava a arder, assim, de queimava de sabe, de tanto leite. Daí eu peguei no banho, assim, tirei um pouquinho só para tirar a pressão ali, sabe. Tirei um pouquinho e não esvaziei nem nada, né, senão ele continua vindo. Tirei um pouco ali só para tirar a pressão que você veja que ele não fica bem puxado tudo, né, bem esticado, duro como uma pedra, assim, e doía bastante. Doía, assim, gente, doía demais. Só de encostar e eu andava bem, assim, bem resguardada, estava frio. Aí só de encostar, assim, parecia que muita dor. Mas foi só esses 3 dias, depois começou a diminuir, eu fui tirando igual quando fui tirando um pouquinho todo dia, assim, bem pouquinho no banho. E só uma vez por dia, né, no máximo, sim, acho que teve um dia que eu tirei 2 vezes, porque foi o segundo dia que estava horrível a dor, o segundo ou o terceiro, não me lembro. E, tipo, tá, e daí é isso, gente, e daí eu no na semana eu já estava praticamente sem leite, agora voltou meus peitos normais, não tenho, tipo, né, sem leite eu só não tenho peito, assim, é. E e então é isso, gente, agora está tranquilo tudo, já no com 7 dias o leite já esvaziou, já tinha só sentia só um pouquinho, sabe, dentro, assim, super tranquilo, só os primeiros dias que dói, né. E é isso, eu não usei remédio, nada, e graças a Deus deu tudo certo, agora estou na segunda semana, só que na segunda semana, gente, eu comecei agora estou introduzindo a rotina mesmo que eu quero fazer, né, tipo, luz desligada, tem que ser a luz desligada, todo um ritualzinho dela, né, para que ela e daí agora estamos na cama, no escuro, como era antes, mas não com Titi, né, então eu faço ela dormir na cama, não faço ela dormir no berço, porque eu nunca consegui fazer isso ainda, de ela dormir no berço, sabe, eu coloco ela no berço, aí agora esses dias ela acordou um pouquinho ali no berço, se mexeu e não me chamou nem nada. E daí ela ficou a noite toda no berço, que ultimamente também ela não estava ficando no berço, porque ela queria ficar grudada em mim, sabe. E esses dias agora que ela parou do Tite, acordou uma vez por noite só, já está mudando, graças a Deus, super tranquilo, só por um costume mesmo, porque também não tem como mudar assim em menos de 2 semanas, ela já ia dormir a noite toda, mas melhorou super, gente. Não, teve 2 dias que ela dormiu a noite toda, não, me maravilhei. Eu pensei: "Meu Deus, a Diana dormiu a noite toda", foi o dia que ela dormiu mais tarde, era 10 e pouco, daí ela acordou 6:30, eu acho, 6:30, acordou assim. Eu só escutei que ela se mexeu e coisa, mas ela dormiu a noite toda e foi muito bom, né, gente, só de tirar uma madeira a gente já descansa, né. E graças a Deus está dando tudo certo, gente, eu quero muito te ajudar, se você não está conseguindo, você consegue, só você tem que estar preparada, né, psicologicamente. Os primeiros 3 dias são os mais difíceis, tá, mas pra mim, graças a Deus, foi só um dia o mais difícil, porque os outros ela vai te pedir e tudo, mas pelo menos a minha filha, ela não ficou chorando, assim, chorando horrores, que disse que tem mais que choram 3, 4, dias, assim, a criança um chorego, graças a Deus que não, sabe, foi uma resmungada, uns chorinhos de uns minutos, mas não foi, assim, que nem a primeira noite, sim, foi 2 horas chorando, me batendo e braba, ela é muito brava, né. E aí
para que, tipo, como ela é que ela não pegou nada de bico, nada, eu achei muito, muito fácil. Graças a Deus, sou Deus, né? Né, filha? E graças a Deus estamos aqui, a neném já desmamou e agora está comendo super bem, gente, porque como ela vivia no peito, ela beliscava, mas não comia direito, mas agora ela que fica comendo toda hora fruta, pão, fica pedindo, sabe? Come bem comida, toma bastante água, toma um pouquinho de leite, pouquinho assim, mas não muito, também não é necessário, dizem que depois dos 2 anos ela tomar leite, então eu não insisto muito, né? Uma coisa mais, ela come bem comida, toma água, come fruta, sabe? Então eu tô super feliz, gente. Ai, eu sou super descansada e agora é de implementar essa rotina nova, né? Agora ela não toma leite, eu tenho que montar um ritual certo para ela, porque ela ainda, agora ela fica brava, sabe, comigo. Essa segunda semana, como eu estou mudando já de desligar a luz agora, ficar na cama com ela, não fico balançando, ela fica brava comigo e resmunga e eu quero abraçá-la e tal, ela não, ela quer ficar longe de mim. Eu digo, filha, mas como você não quer um carinho da mamãe? Vem, mamãe, abraça, mamãe, cuida de você, filha, dorme no colinho da mamãe aqui, com o ursinho e tal. Daí ela fica brava até que ela vem, né? Até que ela vem e daí dorme. E como agora eu desligo a luz, né? Daí ela não tem jeito, ela fica, anda um pouquinho ali em cima da cama e já fica quietinha e dorme. E é isso, gente. Os primeiros dias também eu cantei uma musiquinha, brilha, brilha, estrelinha, só que depois agora ela fica brava na hora de dormir e ela quer sair, pede tudo, mas eu não deixo ela sair, né? Chaveio a porta e desligo a luz. E ela não quer musiquinha também, ela quer só barulho do ventilador, fica escuro e ela dorme. E não estou deixando ela dormir tarde, né? Agora tem horário, porque ela também não está dormindo de dia. Isso é uma coisa que mudou, que ela sempre dormia um cochilo de dia, só que ela estava dormindo demais. E daí ela dormia 2, 3 horas e eu não conseguia acordar. Ela dormia um sono assim super profundo de dia. E de noite, por isso que ela acordava tantas vezes, né? Só que daí agora eu sei que eles precisam dormir um soninho, pelo menos uma horinha, né? Por dia. Então agora eu preciso mudar isso aí. Porque também, como ela não dorme o dia todo, ela fica também mais brava para dormir, né? Ela já começa a brigar e tal, né? Na área de dormir, ela fica com sono, mas começa a brigar mesmo assim. Então, isso que eu tenho que mudar agora e depois eu conto mais para vocês como está indo, tá? Eu contei esse primeiro fato ali de desmame porque é muito importante e eu sei que tem muitas mães que precisam de ajuda, né? E isso, se não ficou bem claro assim para você, eu te peço que você, não, meu amor, mamãe já vai terminar. Se não ficou bem claro para você assim no vídeo, eu te peço que se tem alguma dúvida, me pergunta ali nos comentários que eu respondo para vocês, tá? Eu quero ajudar assim, eu quero te ajudar, porque eu estava também desesperada, né, gente? É muito cansativo, é muito exaustivo, né? É muito exaustivo, é muito cansativo, mesmo a gente amando nossos bebês e querendo, né? Mas 2 aninhos já está ótimo assim você amamentar, é uma benção, né? E então é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês me perguntam ali nos comentários que eu vou responder para vocês, tá? E depois nos blogs, enfim, eu vou compartilhando com vocês, né, como está minha nova rotina de desmame, quando que ela vai dormir a noite toda, porque, gente, 2 anos e 1 mês, e essa menina dormiu contadas as noites que dormiu a noite toda, porque ela sempre acordava para mamar por costume, né, por ficar no peito por costume. Às vezes só encostava no peito e já dormia, e, né, só costume, só sensação que ela precisa do peito para dormir, né. E não é assim, né, então a gente quer cuidar dos nossos filhos, a gente ama, a gente, né, dá tudo pelos filhos, mas a gente precisa cuidar da gente também, né, porque é desgastante, gente. Ai, mas eu estou muito feliz e a minha menina está comendo bem, tá feliz também, fortinha, forte, saudável, né, meu amor? E então é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês do fundo do meu coração. Eu espero que vocês tenham, tenham se sentido ajudadas de verdade, porque imagina em 3 dias que eu não imaginei que ia ser tão fácil. Eu pensei, não, mas é só, ó, a dica é força de vontade, você precisa estar preparada, precisa ter força de vontade, que em três dias eu fiz o desmame, em 3 dias. Não foi mais que isso, foi 3 dias, ela foi os mais difíceis, que o primeiro dia foi o mais difícil de choro, né, se por a questão de choro, de desgaste emocional, que a gente fica cansada, enfim, foi isso, o resto ela choramingou e tal, e não foi tantas horas que ela ficava de noite acordada, nem nada, sabe? E que ela também não está dormindo mais de dia, né, daí ela fica o dia todo
Às vezes fica cansada demais, fica resmungando, mas é isso, gente. Graças a Deus deu tudo certo, só precisa ser firme. Você vai precisar ser firme, tá? Seja firme, que nos 3 primeiros dias, se Deus quiser, acho que no máximo uma semana, assim, que se é uma criança mais difícil, se, né? Mas eu achei que a minha filha, tão apegada que estava, ia ser bem difícil, gente, então, e não foi, graças a Deus. E peça a Deus, né? Peça a Deus ajuda que te auxilie, te dê paciência, te dê graça, te dê estabilidade emocional para você lidar com essa fase aí que, né? Então é isso. Mas você consegue, você pensa numa coisa, você está fazendo uma coisa boa para você e para seu filho. Você não está machucando ele em nada. Fala com amor, não grite com ele, não, porque às vezes a gente fica bravo, alguma coisa. Não grita, fala com amor, porque se você gritar alguma coisa, eles ficam mais nervosos, mais tristes e daí choram mais, fica mais difícil. Não faça isso, tá? Peça graça, peça paciência que vai dar tudo certo, tá bem? Eu desejo um bom desmame para você do seu filho, da sua filha, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, os seus filhos. E é isso, gente, um beijão grandão, espero ter ajudado do fundo do meu coração. Até o próximo vídeo, tchau!